3 semanas atrás, recebi uma mensagem que me fez parar e refletir. Ela veio de uma mulher casada que escreveu: "Sou casada há 8 anos. Tenho 2 filhos maravilhosos e recentemente fiz algo que jamais imaginei ser capaz de fazer. O mais perturbador é que não me sinto culpada por isso. Mas sabe o que foi realmente inquietante? Aquela não era a única mensagem. Naquele momento, minha caixa de entrada continha 47 mensagens descrevendo praticamente a mesma experiência. 47 mulheres que haviam ultrapassado um limite que um dia acreditaram que jamais chegariam sequer perto de cruzar. E hoje quero explorar a verdade psicológica por trás desse fenômeno, uma verdade que muitas pessoas prefeririam manter escondida. Porque quando você entende isso, pode começar a enxergar os relacionamentos de uma maneira completamente diferente. Fique comigo até o final, porque vou explicar 3 sinais psicológicos que podem indicar quando uma mulher casada está se tornando emocionalmente vulnerável a alguém de fora do casamento. E o terceiro pode mudar completamente a maneira como você entende esse assunto. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta desconfortável. Você já percebeu que em determinadas situações algumas mulheres casadas parecem mais dispostas a flertar do que mulheres solteiras? Não, necessariamente não é apenas impressão sua. E nem sempre é algo aleatório. Alguns psicólogos já discutiram situações nas quais uma pessoa que se sente segura dentro de um relacionamento pode baixar certas defesas emocionais por acreditar que seu compromisso a protege das consequências. Deixe-me explicar por meio de uma história. Conheci Valentina enquanto dava uma aula de fotografia. Ela usava sua aliança de casamento abertamente e mencionava o marido com frequência. A princípio, ela parecia a definição de uma esposa dedicada, completamente comprometida, completamente indisponível. Mas havia algo que não parecia se encaixar. Sempre que eu contava uma piada, ela parecia rir mais do que todo mundo. Durante os intervalos, de alguma forma encontrava um motivo para continuar conversando comigo. E quase toda a conversa acabava chegando ao assunto do marido. Ela falava sobre como ele estava ocupado, com que frequência viajava e como os dois passavam pouco tempo de qualidade juntos. Na terceira aula, comecei a entender o que estava acontecendo. Ela não estava falando sobre o casamento porque tinha orgulho dele. Ela estava usando aquelas conversas para explicar por que se sentia emocionalmente negligenciada. Seus comentários casuais estavam, na verdade, revelando algo muito mais profundo. E isso nos mostra a primeira peça importante desse quebra-cabeça. Aqui está algo que muitas pessoas não conseguem compreender. Uma mulher solteira que entra em um novo relacionamento pode naturalmente se proteger porque sabe que está emocionalmente exposta. Ela tem algo a perder e sabe disso. Uma mulher casada, porém, às vezes pode sentir que seu coração já está protegido pelo compromisso que assumiu. Ela pode dizer a si mesma: "Estou apenas sendo amigável. Sou casada, então nada pode acontecer. Não estou fazendo nada de errado." E essa sensação de segurança pode, às vezes, ser justamente aquilo que diminui suas defesas. Quando os limites emocionais começam a enfraquecer, sentimentos inesperados podem surgir antes mesmo que ela perceba o que está acontecendo. O filósofo estoico Epicteto ensinava que não é simplesmente o que acontece conosco que importa, mas a maneira como respondemos ao que acontece. E é exatamente aqui que o perigo começa. Depois de analisar inúmeras histórias e mensagens de mulheres passando por situações semelhantes, 3 fatores psicológicos recorrentes ficaram claros. E o primeiro pode mudar completamente a maneira como você entende relacionamentos de longo prazo. Motivo número 1. A fome emocional invisível. Preste muita atenção, porque isso pode ser a base de todo o resto. Quando alguém está solteiro e começa a sair com uma pessoa nova, quase toda a interação carrega um certo entusiasmo. Existe curiosidade. Existe incerteza. Existe novidade. Cada conversa parece uma oportunidade de descobrir algo novo. Mas depois de anos de casamento, o ambiente emocional pode mudar gradualmente. A empolgação se torna familiar. A novidade desaparece. A incerteza se transforma em previsibilidade. E lentamente, às vezes sem que nenhum dos dois perceba, o relacionamento pode deixar de ser algo emocionalmente nutritivo e passar a ser apenas algo que funciona. Deixe-me compartilhar o que Carolina, uma mulher de 34 anos casada há 9 anos, certa vez descreveu. Ela me disse: "Meu marido é um homem bom. Ele trabalha muito, chega em casa, janta, olha para o celular e vai dormir. Ele não está fazendo nada terrível.
mas também não está fazendo nada para manter o relacionamento emocionalmente vivo. Faz anos que ele não pergunta de verdade como eu me sinto. Faz anos que ele não olha para mim como se eu ainda fosse fascinante para ele. Em algum momento parei de esperar que ele percebesse. Essa declaração revela uma realidade desconfortável. Muitos maridos cometem o mesmo erro. Eles presumem que depois de se casarem com a parceira, o trabalho de manter a atração terminou. Acreditam que a aliança de casamento garante atenção para sempre. Tratam os votos matrimoniais quase como um contrato permanente que não exige investimento emocional contínuo. E é aí que os problemas podem começar. Enquanto ele se acomoda dentro da rotina, ela pode começar a experimentar uma espécie de fome emocional. E ainda não estou falando de intimidade física. Isso muitas vezes é apenas um sintoma. Estou falando de algo mais profundo. O desejo de ser percebida, de ser ouvida, de ser valorizada, de se sentir desejada como mulher em vez de ser vista apenas como esposa ou mãe. Ela quer saber que seus sonhos ainda importam, que seus pensamentos ainda importam, que ela ainda importa como indivíduo. Então outra pessoa entra em cena. Ele não precisa necessariamente ser bonito, não precisa ter uma riqueza extraordinária, não precisa ter status, objetos caros ou um físico perfeito. Às vezes, ele só precisa fazer uma coisa simples. Prestar atenção. Ele pergunta o que ela pensa. Lembra de algo que ela mencionou alguns dias antes. Olha diretamente para ela enquanto ela fala. Escuta sem pegar imediatamente o celular. E de repente, algo muda. A mulher que parecia completamente protegida por sua aliança pode, de repente, voltar a se sentir emocionalmente viva. A atenção parece uma espécie de alimento depois de anos de fome emocional. E essa sensação pode se tornar extremamente poderosa. Ela pode não pensar imediatamente nas consequências. Ela simplesmente quer sentir aquilo novamente. Sêneca escreveu sobre como os seres humanos podem sofrer profundamente por causa das histórias que criam em suas próprias mentes. Mas quando a solidão emocional se torna parte da realidade diária de alguém, o alívio imediato de se sentir compreendida pode parecer mais forte do que as consequências distantes. É isso que torna a vulnerabilidade emocional tão perigosa. Musonio Rufo enfatizava a importância de ensinar e persuadir por meio do caráter e não da força. E às vezes a presença, a atenção e a disposição genuína de um homem para ouvir podem influenciar alguém muito mais profundamente do que ele imagina. Isso nos leva ao segundo motivo. E este pode ser ainda mais poderoso. Asterisco asterisco motivo número 2. A fantasia de ser compreendida. Asterisco asterisco. Muitas pessoas casadas carregam uma memória idealizada de quem seu parceiro costumava ser. No começo ele era curioso, fazia perguntas, escutava com atenção, era romântico, queria saber tudo sobre ela, fazia com que ela se sentisse a pessoa mais interessante do ambiente. Mas com o tempo, essa versão dele pode desaparecer lentamente. A atenção se transforma em rotina, a curiosidade vira suposição, o romance se transforma em obrigação. E é aí que outra pessoa pode se tornar psicologicamente poderosa. Quando alguém novo demonstra as qualidades que ela sente que estão faltando, a mente pode começar a fazer comparações automaticamente. Ela pode começar a enxergar nessa nova pessoa características que um dia amou no marido. Mas ao contrário do marido, essa nova pessoa não carrega anos de discussões, decepções, responsabilidades e rotina. Ele se torna uma tela em branco. Ela pode projetar nele a versão do amor que gostaria de ainda ter. Considere Daniela. Ela tinha 36 anos, era bem-sucedida profissionalmente, casada com um engenheiro e aparentava ter uma vida familiar confortável. Tinha uma casa bonita e 2 filhos. Por fora, tudo parecia estar bem. Então ela conheceu Javier em uma academia. Javier não era mais rico do que o marido dela. Não era necessariamente mais atraente. Não tinha uma carreira mais impressionante. Mas ele se lembrava das coisas. Perguntava sobre o dia dela. Recomendava livros e artigos com base em conversas que os dois já haviam tido. Lembrava-se dos objetivos dela. E acima de tudo, tratava-a como uma pessoa individual, e não simplesmente como esposa de alguém ou mãe de alguém. Daniela certa vez admitiu: no começo pensei que fosse apenas amizade. Depois percebi que ficava mais ansiosa para conversar com Javier do que para conversar com meu marido. E o mais estranho é que não me sentia culpada. Eu me sentia compreendida. Observe o que aconteceu. Javier não precisou manipulá-la. Não precisou usar frases prontas de conquista.
Não precisou de truques psicológicos. Ele simplesmente ofereceu algo que ela sentia estar faltando: presença emocional. E é aí que o perigo pode começar. Quando a intimidade emocional se desenvolve fora de um casamento, a fronteira entre amizade e apego emocional pode se tornar cada vez mais difícil de perceber. Ela pode dizer a si mesma: somos apenas amigos. Estou apenas conversando. Nada inadequado está acontecendo. Mas o vínculo emocional pode já estar crescendo. Marco Aurélio nos lembrava de que nossas mentes são moldadas pelos pensamentos que alimentamos repetidamente. E quando alguém pensa continuamente em outra pessoa, espera ansiosamente por suas mensagens e começa a compartilhar experiências cada vez mais pessoais, a conexão emocional pode se fortalecer, mesmo enquanto insiste que aquilo não significa nada. Mas agora chegamos ao terceiro motivo, e este é particularmente desconfortável. Motivo número 3, a permissão inconsciente criada pelo sacrifício. Este é um dos padrões psicológicos mais sombrios que as pessoas raramente discutem abertamente. Algumas mulheres casadas desenvolvem uma narrativa interna que soa mais ou menos assim: eu dei tudo pela minha família. Abandonei alguns dos meus sonhos. Meu corpo mudou. Coloquei minha carreira de lado. Sacrifiquei anos da minha vida. Eu dei. Conscientemente, ela pode enxergar esses sacrifícios como prova de que é uma esposa amorosa ou uma mãe dedicada. Mas, inconscientemente, outro pensamento pode surgir: depois de tudo que eu dei, eu não mereço alguma coisa para mim? Esse sacrifício pode se transformar em uma espécie de permissão psicológica, algo exclusivamente para ela. Não para os filhos, não para o marido, não para a casa, apenas para ela. Andréa, uma mãe de 41 anos com 3 filhos, certa vez descreveu dessa maneira: durante 12 anos, tentei ser a esposa perfeita. Abandonei minha carreira para criar meus filhos. Ganhei peso. Meu marido viajava constantemente a trabalho enquanto eu cuidava de tudo em casa. Então conheci alguém que me fez sentir bonita novamente. E meu primeiro pensamento foi que eu merecia aquilo. Depois de tudo que havia sacrificado, eu merecia sentir aquilo novamente, mesmo que fosse apenas por um momento. É aqui que a racionalização se torna poderosa. Ela pode nunca ter planejado trair seus votos. Pode nunca ter decidido conscientemente ser infiel. Mas quando a tentação aparece, a mente pode construir uma justificativa ao redor dela. Fui boa durante anos. Segui as regras. Abri mão de tantas coisas. Talvez eu mereça isso. O cérebro humano é extremamente habilidoso em criar explicações para desejos que já existem. E às vezes, quanto maior uma pessoa acredita que foi seu sacrifício, mais forte pode se tornar a justificativa. Zenão de Cítio ensinava a importância de viver de acordo com a razão e a natureza. Mas os seres humanos frequentemente experimentam conflitos entre desejo e princípios. Uma pessoa pode desejar desesperadamente se sentir vista e, ao mesmo tempo, saber que agir de acordo com esse desejo poderia destruir algo importante. E quando esse conflito continua por tempo suficiente, uma decisão precisa ser tomada. Agora você pode estar se perguntando: como reconhecer quando uma mulher casada está se tornando emocionalmente vulnerável? Como saber se ela está apenas sendo amigável ou se está começando a abrir uma porta emocional que não deveria ser aberta? Aqui estão 3 sinais de alerta que vale a pena compreender. Sinal número 1. Ela começa a compartilhar frustrações pessoais sobre o casamento. Às vezes, ela pode esconder isso atrás do humor. Pode dizer: meu marido é impossível. Haha. Mas eu o amo. O riso não significa necessariamente que a frustração não seja real. Quando alguém fala repetidamente sobre os problemas do relacionamento com você, pode estar revelando vulnerabilidades emocionais que normalmente não compartilha. Ela está permitindo que você tenha acesso a uma parte privada da vida dela. Epicteto ensinava que o medo não deveria nos impedir de fazer o que é certo. E nesses momentos a necessidade de ser ouvida pode se tornar mais forte do que o medo de ser julgada. O ouvinte pode, de repente, se tornar a pessoa que recebe suas confissões emocionais. Sinal número 2, ela cria repetidamente motivos para interagir com você. Mensagens que realmente não exigem uma resposta. Perguntas que ela poderia facilmente responder sozinha. Convites casuais. Por exemplo: vou naquele café que você recomendou. Quer ir comigo? Cada ação isoladamente pode parecer inocente. Mas os padrões importam.
Ela pode estar criando oportunidades para mais conversas, mais momentos privados e mais conexão emocional. Talvez ela nem compreenda completamente por que está fazendo isso. Pode acreditar sinceramente que deseja apenas amizade. Mas comportamentos repetidos podem revelar motivações que os pensamentos conscientes ainda não reconheceram. *** Sinal número 3. Ela começa a contar coisas que nem sequer conta ao marido. ***. Quando ela diz: eu nunca contei isso para ninguém, nem para ele. Preste atenção ao significado emocional disso. Você já não é apenas um conhecido. Você se tornou um lugar onde ela se sente segura o suficiente para revelar partes de si mesma que permanecem escondidas em outros lugares. Quanto mais informações pessoais ela compartilha, mais confiança se desenvolve. Quanto mais confiança se desenvolve, mais forte pode se tornar a conexão emocional. E, eventualmente, essa conexão pode ultrapassar limites que nenhuma das duas pessoas pretendia cruzar originalmente. Marco Aurélio enfatizava a importância de compreender o que influencia a mente humana. Quando alguém o convida repetidamente para entrar em seu mundo emocional privado, pode estar criando um vínculo que se torna mais forte do que inicialmente imaginava. Mas aqui está a parte mais importante. Esses sinais não dizem realmente respeito a você. Eles dizem respeito ao que está acontecendo dentro dela. O vazio, a solidão, a fome emocional, a necessidade de ser reconhecida. Você não necessariamente criou esses sentimentos. Você não necessariamente causou os problemas no casamento dela. Talvez você seja simplesmente a pessoa que apareceu quando ela já estava vulnerável. E isso cria uma responsabilidade. Sêneca alertava contra desperdiçar o tempo limitado que temos. Quando alguém investe uma enorme quantidade de energia emocional em uma fantasia externa em vez de enfrentar os problemas dentro do próprio casamento, anos preciosos podem desaparecer sem que a questão fundamental jamais seja resolvida. Musonio Rufo ensinava por meio do poder da razão e do caráter. Talvez a resposta mais forte à vulnerabilidade de outra pessoa não seja explorá-la, mas agir com integridade. Então, o que você deve fazer se reconhecer esses sinais? O que fazer se uma mulher casada parecer estar abrindo uma porta que deveria permanecer fechada? A resposta é simples em princípio, mas difícil na prática. Não explore a oportunidade. Não incentive a fantasia. Não se torne a pessoa que ela imagina que você seja. Mantenha os pés no chão. Continue respeitoso. Mantenha disciplina. Não se torne o motivo pelo qual alguém destrói um relacionamento que talvez se arrependa de perder mais tarde. Epicteto ensinava que uma pessoa incapaz de controlar a si mesma não pode ser verdadeiramente livre. A verdadeira força não é conseguir todas as oportunidades que você deseja. A verdadeira força é conseguir se afastar de uma oportunidade que entra em conflito com seus princípios. Zenão enfatizava viver de acordo com a razão. Os seres humanos naturalmente desejam conexão, mas também precisam de significado, responsabilidade e respeito próprio. Um homem que trata uma mulher casada como um ser humano, e não como uma oportunidade, está demonstrando uma forma muito mais elevada de caráter. Se você é a pessoa em quem ela confia, existe uma decisão que precisa tomar. Você pode alimentar a fantasia, ou pode incentivá-la gentilmente a buscar honestidade. Pode encorajá-la a conversar com o marido. Pode sugerir terapia de casal. Pode incentivá-la a enfrentar os problemas dentro do casamento em vez de fugir para outro relacionamento. Esse é o caminho mais difícil. Exige disciplina. Exige maturidade. E, acima de tudo, exige que você se preocupe com o bem-estar dela, e não apenas com seus próprios desejos momentâneos. A história que iniciou esta discussão, a mensagem da mulher que disse não sentir arrependimento, não é apenas uma confissão chocante. É um alerta. Ela revela o desespero silencioso que pode existir dentro de relacionamentos que por fora parecem perfeitamente normais. A chama que desaparece, a atenção que diminui, a sensação de ser valorizada apenas pelo que você oferece, em vez de ser valorizada por quem você é. Essas condições podem criar vulnerabilidade emocional. Podem levar alguém a procurar fora de um relacionamento aquilo que acredita estar faltando dentro dele. Mas aqui está a triste realidade. A outra pessoa raramente é a verdadeira solução. Muitas vezes ela é apenas uma fuga, um alívio emocional temporário que eventualmente cria problemas ainda maiores. A resposta mais saudável geralmente é enfrentar a realidade do próprio casamento. Tenha as conversas difíceis. Busque orientação profissional quando necessário. Admita o que não está funcionando.
e decida honestamente o que precisa mudar. Se você é a pessoa de fora, sua responsabilidade é respeitar o limite, e não tirar vantagem da fragilidade. Se este vídeo fez você refletir sobre sua própria vida, não simplesmente assista e siga em frente. Use isso como uma oportunidade para analisar seus relacionamentos.